Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar em O Evangelho e a Mensagem. E olha só, é interessante, né? Já é o 5º livro do Marcos Dias que a gente analisa por aqui. Parece que tem um interesse crescente aí nos escritos dele. Bom, esse livro, O Evangelho e a Mensagem, parece que tem uma missão, assim, de alinhar o entendimento sobre algumas doutrinas específicas, fortalecer crenças e discutir a fundo o que o autor chama de a mensagem. E ele faz questão de diferenciar isso de dogmatismos. É bastante coisa para a gente desempacotar, né? Exato. O ponto de partida da obra é bem claro. Um chamado à fidelidade à palavra de Deus. Ela como padrão único, sabe? O texto do Marcos Dias alerta bastante sobre os riscos de desvios e como é importante entender a origem, o desenvolvimento das doutrinas que a gente professa. Certo. Sempre confrontando com as escrituras, né? Esse é o ponto-chave. E uma ideia que me chamou a atenção logo de cara é a crítica que ele faz ao tal do nicolaísmo e à idolatria. Antes da gente seguir, explica um pouquinho melhor o que seria esse nicolaísmo no contexto que ele usa. Claro, vamos lá. Pelo que o livro apresenta, nicolaísmo aqui é mais uma referência a uma tendência, sabe? Uma tendência que acontece historicamente dentro de movimentos religiosos. Mesmo os bem-intencionados? Sim, mesmo esses. A tendência de desenvolver, estruturas muito rígidas, hierarquias ou práticas que acabam se afastando dos princípios originais, muitas vezes centralizando poder, autoridade em figuras humanas. E aí a palavra fica meio de lado. Entendi. E o livro argumenta que, olha, até movimentos como a Reforma Protestante, o Pentecostalismo, ou mesmo grupos que se identificam com a mensagem ou igrejas independentes, não estão imunes. Podem cair nessa armadilha. Faz sentido. Então, a crítica central é que esses movimentos acabam correndo o risco de idolatrar suas próprias estruturas, suas obras, seus líderes. O livro até cita nomes, né? Como Martinho Lutero, William Branham. Precisamente. O autor Marcos Dias, ele usa essa crítica justamente para reforçar a ideia da Bíblia como padrão absoluto e inegociável. Figuras como Branham, por exemplo, o livro apresenta como importantes no seu tempo, sim, por apontarem para a palavra, mas nunca como sendo o padrão em si. Entende a diferença? Entendo. O padrão é a palavra, não quem aponta para ela. Exatamente. A obra adverte muito contra essa coisa de canonizar homens, ou de pegar parágrafos de sermões e transformar em dogmas, em verdades absolutas e inquestionáveis. Isso, segundo o texto, leva invariavelmente a divisões, a erros doutrinários. E para ilustrar esse perigo, né, o perigo de misturar doutrinas ou de se afastar do que ele considera o original bíblico, o livro traz uma analogia bem visual, a do hibridismo. Como é que funciona essa comparação? Sim, essa analogia é bem central no argumento dele. Ele compara o cruzamento genético, que gera seres híbridos. Pensa na mula, né? Cruzamento de cavalo e jumento. Ou o zebralo, zebra com cavalo. Que são inférteis, né? Não continuam a espécie original. Exato. São estéreis, não se reproduzem segundo a espécie original. Ele compara isso com a mistura de doutrinas bíblicas com filosofias humanas, com práticas religiosas que acabam diluindo ou se afastando da mensagem original da Bíblia. E qual seria a consequência disso na fé? A consequência, segundo a analogia do livro, é uma fé híbrida, que talvez tenha uma aparência externa atraente, interessante, mas que é espiritualmente estéril, incapaz de gerar vida cristã genuína, de se perpetuar de forma fiel. Nossa! Aí ele contrasta isso, por exemplo, com a natureza da pomba lá da Bíblia, que só achou descanso na segurança da arca, que simboliza Cristo. E opõe isso ao corvo, que se satisfaz com qualquer coisa, até com carniça. É uma imagem forte. E essa ideia toda de manter a pureza doutrinária, evitar a idolatria de líderes, parece que se conecta também com a forma como as pessoas avaliam o próprio conhecimento religioso. O que nos leva a um conceito da psicologia que o livro aborda, e eu achei fascinante: o efeito Dunning-Kruger. Como é que o autor faz essa ponte? A conexão é feita justamente ao alertar sobre o excesso de autoconfiança no campo da fé.
O livro discute o efeito Dunning-Kruger, sim, aquele viés cognitivo, onde pessoas com pouco conhecimento no assunto tendem a superestimar e muito a própria competência. Sim. E ele aplica isso ao contexto religioso. O texto sugere que alguns indivíduos, às vezes com pouco estudo, pouca profundidade teológica, falam sobre temas super complexos com uma certeza assim desproporcional. Caem no que o autor chama de superioridade ilusória. É o famoso sei tudo. Basicamente, para ilustrar, ele cita desde Sócrates, só sei que nada sei, e Bertrand Russell, os estúpidos estão cheios de certezas, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Até aquele caso bizarro do MacArthur Wheeler, lembra? O ladrão que achou que suco de limão no rosto o deixaria invisível para as câmeras. Lembro. Um caso extremo, mas que ilustra bem essa desconexão, entre a confiança que a pessoa tem e a competência real. Exatamente. A aplicação que o livro faz é um chamado bem forte à humildade intelectual e ao estudo sério, contínuo das Escrituras. É um alerta contra a meta-ignorância. Meta-ignorância. A ignorância sobre a própria ignorância, que é um perigo real quando a gente lida com questões de fé, de doutrina. Então, tentando sintetizar aqui as ideias principais que a gente tirou do livro O Evangelho e a Mensagem, parece ser um apelo bem vigoroso para voltar às Escrituras como única regra de fé, Cultivar discernimento sobre influências, lideranças e ter uma consciência honesta sobre os limites do nosso próprio conhecimento. Correta. Acho que a análise que a obra faz sublinha muito essa necessidade de vigilância constante. Vigilância contra o dogmatismo, seja ele institucional ou pessoal, e contra qualquer forma de idolatria que desvie o foco da palavra. A sugestão do livro é que a fé autêntica, ela se revela na adesão humilde às Escrituras e nessa disposição contínua para aprender, para corrigir rumo se precisar. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, acho, baseada nessa análise toda. Num ambiente com tanta informação, tanta voz, tanta interpretação disponível, como é que a gente pode, individualmente e como comunidade, cultivar essa humildade intelectual que é tão necessária para diferenciar o entendimento genuíno daquela superioridade ilusória, principalmente quando se trata das nossas convicções mais profundas, Fica aí algo para a gente pensar.